Boa tarde a todos. Dando continuidade nos nossos estudos de sábado, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje nós vamos falar a respeito do egoísmo. E o egoísmo, por incrível que pareça, ele está no capítulo que fala a respeito de amar o próximo como a si mesmo. E isso foi colocado de propósito por Kardec, né? Porque, na verdade, o Evangelho é um estímulo para nos libertarmos de nossas imperfeições e conquistarmos esse sentimento de amor que Jesus nos ensina, de amar o próximo como a nós mesmos. Porque o egoísta não consegue amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes de nós iniciarmos a respeito do egoísmo, vamos procurar entender um pouco o que significa a palavra egoísta, né? O egoísmo, na realidade, são aquele sentimento de se colocar sempre em primeiro lugar, né? Nossos interesses, nossos desejos, nossas necessidades, em prejuízo dos demais. Porque se nós nos colocamos em primeiro lugar e não prejudicamos ninguém, está tudo certo. Mas é que geralmente o egoísta, ele sempre se coloca em primeiro lugar. Ele é mais bonito, ele é mais rico, ele é mais importante, ele é mais inteligente, ele é mais tudo, né? E nós fomos criados com esse sentimento. Nós fomos criados quando Deus nos criou, lá no início, na infância de nós espíritos, Ele nos criou com alguma imperfeição? Não. Deus nos criou simples e ignorante. Ele nem nos criou perfeito, mas também não nos colocou nenhuma imperfeição. Mas se vocês forem analisar, quando Deus nos criou, Ele plantou em nós o germe da inteligência, a inteligência a ser desenvolvida. E o que nós fizemos dessa inteligência? E também Ele plantou em nós a semente do livre-arbítrio. Quanto mais inteligente nos tornamos, mais livre-arbítrio nós temos. Então, da onde vêm essas imperfeições? Da onde vem? Essas imperfeições vêm de nós mesmos. Desde lá no início, quando, por exemplo, estamos em 2 ou 3 passando fome, e eu percebo que se eu me alimento, eu sinto bem, aí eu não vou me preocupar com os outros. E vou cada dia mais sendo mais egoísta. Agora, se lá no início estamos nós 3 passando fome, e eu divido irmãmente para os 3, eu percebo que de tudo não mata a minha fome. Mas o prazer que eu sinto em ver os meus irmãos bem, também vai me fazer bem. O que falta para nós é, na realidade, desenvolver essa consciência de quando eu faço bem ao outro, é a mim que eu estou fazendo, como o próprio Cristo nos disse. Jesus nos ensina que toda vez que fazemos bem ao outro, é a Ele que nós fazemos. E quando nós trabalhamos
em benefício do próximo, nós percebemos isso. Nós percebemos, por exemplo, sem falsa modéstia, que aqui, no nosso trabalho, todos nós trabalhadores percebemos isso. Às vezes nos chega um irmão numa situação bastante difícil, ou de enfermidade, ou de perturbação, ou de problemas familiares. E aí passa por nós orientamos dentro daquilo que temos conhecimento, porque aqui nós não falamos de achismo. Tudo que nós falamos aqui é fundamentado na doutrina. Todo grupo estuda, todo grupo está preparado. E aí nós percebemos que nós acompanhamos esses pacientes durante um período e quando ele volta, geralmente volta melhor. Isso quando não volta alguém e diz, eu nem acredito que eu melhorei assim, eu sou outra pessoa. Vocês podem acreditar, não há prazer melhor, não há dinheiro que pague isso. Enquanto as pessoas às vezes deixam de trabalhar, a gente vê aqui, nós iniciamos um grupo aqui no ERJ, que a Marcela acabou de anunciar, e é sempre assim, com 52 pessoas no primeiro dia. São 3 anos e meio de curso. Claro que não é todo mundo que tem disponibilidade. Quando nós encerramos o curso, nós estávamos com 14. Então, na realidade, é porque as pessoas não têm essa consciência ainda. As pessoas não perceberam ainda que esse prazer de se doar é muito maior, mas é muito maior mesmo do que os prazeres mundanos. Não que nós não tenhamos, nós vivemos no mundo e precisamos do mundo. Só que nós ainda não entendemos. E nós não entendemos por causa do nosso egoísmo. Nós ainda não entendemos que nós somos tão egoístas, uns mais, outros menos, mas todos nós ainda somos, que esquecemos que se nós estamos aqui de forma passageira. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E que na realidade, nós precisamos conciliar o nosso tempo, dedicando uma parte da nossa vida para o nosso Mestre Jesus. Que foi isso que ele nos pediu. Nós precisamos ter um tempo disponível para a nossa família. Isso é lei. A família não está conosco por acaso. Ninguém está junto por acaso. Nós precisamos dedicar um tempo para o nosso serviço, para o nosso trabalho. Precisamos ter o suficiente para sobreviver. Nós precisamos dedicar um tempo para cuidar de nós mesmos. O nosso corpo precisa ter saúde para dar conta daquilo que tem que ser feito. Mas nós precisamos saber dividir. Quando a preocupação volta só para nós, é egoísmo. Vamos analisar essas questões. Jesus esteve aqui há mais de 2.000 anos. E até hoje nós não entendemos. Para dar o egoísmo, na realidade, ele é o oposto do sentimento de amor e caridade, que é
que Jesus nos prega. Emmanuel nos diz que o egoísmo tem a sua origem no orgulho. E o que é o orgulho? É a exaltação da personalidade. É exatamente aquilo que eu falei. Eu me sinto superior aos outros. Eu me acho melhor. Eu me acho mais inteligente. Tem uma questãozinha que eu sempre falo quando a gente fala a esse respeito, que geralmente surge assim uma polêmica em torno. É quando se fala também da inveja, que também é uma imperfeição. Esses dias, atendendo no grupo mediúnico, um espírito virou para mim e disse assim, ele falou lá no seu, nem me lembro exatamente o que é a respeito da inveja, mas daí ele virou para mim e falou assim, você não acredita na inveja? Não é bem isso. Eu não acredito na inveja da forma que ela é pregada. Toda pessoa que diz que o outro tem inveja dele, ele acha que alguém tem inveja dele porque ele se sente superior. Como eu já falei aqui algumas vezes, provavelmente alguns de vocês já ouviram isso. Vocês já ouviram dizer assim, o Rogério tem muita inveja de mim. O Rogério tem muita inveja de mim porque eu sou mais inteligente do que ele. Isso a gente cansa de ouvir falar. Mas vocês já ouviram falar assim, o Rogério tem muita inveja de mim porque eu sou uma fracassada. Então, o Rogério tem inveja de mim porque eu sou uma fracassada. O Rogério tem muita inveja de mim porque nada dá certo na minha vida. Não. O Rogério tem inveja de mim porque eu sou mais inteligente. O Rogério tem inveja de mim porque eu tenho mais dinheiro do que ele. Tudo isso é mentira, viu, gente? Isso, a última parte aqui é tudo mentira, tá? Então, é só exemplo para vocês. Então por que a pessoa acha que o outro tem inveja dela? Vocês já ouviram alguém dizer que o outro tem inveja dela porque ela é uma fracassada? Porque nada dá certo na vida dela? Não, porque ela se sente superior ao outro. Aí então ela deduz que o outro tem inveja dela. E na maioria das vezes esse outro não está nem lembrando que a gente existe, certo? Então é isso. Então, todas essas imperfeições, na realidade, nós não fomos criadas com elas. Nós, na realidade, fomos adquirindo esses sentimentos, estas imperfeições, e hoje temos muita dificuldade de nos libertarmos dela, porque ela está enraizada. Ela está enraizada no nosso ser. E para que isso mude, precisamos rever exatamente como é que estamos nos comportando durante essa encarnação. Para ver se realmente estamos cumprindo com a nossa programação. Porque ninguém veio aqui para ser orgulhoso, para ser egoísta, para ter inveja, para nada disso. Todos nós viemos aqui para vencer as nossas imperfeições e conquistar virtudes. E de que forma fazemos isso? Na Igreja Católica se costuma dizer assim, é necessário fazer o exame de consciência. Então, que é parar, analisar tudo que estamos fazendo, e retirar do nosso dia a dia tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. E substituir por outros comportamentos. E somos capazes de fazer isso.
Todos nós somos capazes de fazer isso. Todos nós somos seres inteligentes. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos. A respeito do egoísmo, Emmanuel nos diz que o egoísmo é uma chaga da humanidade, é uma ferida, é um câncer. E que com o progresso o egoísmo deve desaparecer da Terra, pois é uma das causas que impede o seu progresso moral. Preste bem atenção nisso, quer dizer, o egoísmo nos impede de evoluir. E nós estamos aqui para quê? Para que viemos aqui? A finalidade, o objetivo é a evolução. Se o egoísmo nos impede de evoluir, estamos fazendo aqui? Estamos a passeio? Estamos aqui de férias? Não, gente, não estamos. Todos nós, em algum grau, somos egoístas. E cada um de nós podemos corrigir. Se não dá para corrigir tudo, vamos corrigir uma parte. Segundo Emmanuel, cabe ao Espiritismo fazer a Terra progredir e elevar-se nas hierarquias dos mundos. Veja a responsabilidade. Nós que temos esse conhecimento, somos muito mais responsáveis do que os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos, porque eles ainda acreditam que arrepende, está tudo certo, está tudo cerado. E nós sabemos que não adianta só arrepender, tem que consertar. Quebrou o vaso, tem que colar todinho. Não basta só, ai que dó que quebrei o vaso. Ah, eu não devia ter quebrado. Não, tem que recuperar esse vaso. Que todos nós devemos lutar contra o egoísmo com todas as nossas forças. Emmanuel diz que é necessário a coragem para vencermos as nossas imperfeições. E que devemos vencer a nós mesmos e não aos outros. Porque às vezes nós estamos muito preocupados. Lembra da trave do olho? Que a gente falou aqui? A gente está preocupado com o cisco do olho do outro. Estamos com a nossa janela suja. Então precisamos limpar a nossa janela. Que cada um deve dedicar toda a sua atenção em combater o egoísmo em si próprio. Pois o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências e filho do orgulho e a fonte de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade. É por isso mesmo um obstáculo à felicidade do homem. O homem acha que quando ele é egoísta, que ele providencia tudo para ele, que ele vai alcançar a felicidade. Mérito. Então, Emmanuel continua: expulsar o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, e para isso é necessário primeiro expulsar do vosso coração. Quando, pois, iremos nós ter Jesus por modelo, mas ter Jesus por modelo mesmo, não é falar da boca para fora, não. Porque é muito fácil, a gente fala, mas a gente não coloca em prática. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. O amor é uma entrega, é uma doação constante ao próximo, e o orgulho se assenta na exaltação da personalidade.
Vamos analisar a respeito de tudo isso. Conhecimento a esse respeito nós já temos. O que nos falta de verdade é colocar em prática. Vamos lembrar que o dia tem 24 horas. Vamos dividir ele com todas essas obrigações, sem esquecer de deixar um tempo para Jesus. Uma boa tarde a todos.